todos os dias antes de dormir. Lembro e esqueço como foi o dia. E tão sério, somos tão jovens, tão jovens. Já não somos tão jovens assim. Por isso que não temos tempo a perder. É o Fala Mestre, com dois ícones da educação e da música, professor Gerson Guimarães. Olá, gente. Professor Paulo Vasconcelos, do Paulo Vascon. Olá, turma! E a gente tem muita coisa hoje no Fala Mestre. Continua tendo redação, cinema, física e muita informação para vocês. É o Fala Mestre. Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? Fazer o que, cidadão? Fazer o quê? Fazer o quê? Falar, mestre. Esse cara daqui fez muita gente dançar, pular nos carnavais da Bahia. E o outro mestre querido, professor Paulo Vascon, já botou muito menino para pensar, para refletir com a sua rica filosofia. É uma honra muito grande ter vocês dois aqui. Honra nossa. Dois amigos muito queridos, de longa história, né? A gente estava aqui nos bastidores lembrando que são mais de 40 anos de amizade, de parcerias dos dois. Eu na maternidade, vocês já bem avançados nesses 40 anos. Eu era uma criança. Me conta um pouquinho, Gersinho, quem é Gerson Guimarães? Bom, é um professor de história que muito tempo envolveu duas grandes profissões na vida, que é a profissão de ensinar e de compor. E ao longo dessa minha vida, o que fiz foi isso, dar aulas, muitas aulas, e utilizar a música como uma forma, um processo criativo de aprendizado. Foi assim com a História Cantada, foi assim com o Circo de Soleil, foi sempre na minha vida, essas duas funções de professor e de compositor se entrelaçaram e se bagunçaram na cabeça e ao mesmo tempo levaram a minha vida, esses 40 anos, de muita música dentro da sala de aula e muita história dentro da vida. É a arte, a educação e a cultura na prática, né, Gerson? É, exato. Acontecendo e realizando o grande conhecimento. E o professor Paulo Vascon? Quem é Paulo Vasconcelos? Bem, Paulo Vascon é o heterônimo de Paulo Vasconcelos, né? Porque eu sempre convivi com essa dupla atividade. Uma, como músico, comecei tocando em barzinho com o nosso amigo Tênis Del Rey, né? E trabalhando no Tribuna da Bahia. Depois, em 94, me tornei professor da Universidade do Estado da Bahia e, posteriormente, professor da Universidade Católica. Então, acadêmico, né? essa convivência... Você entendeu a diferença aí, né? Ele tem dupla personalidade. Uma roupinha para dar aula e aí dobra a camisa para fazer música. Eu misturei tudo. Mas todos nós temos um pouquinho disso, assim, E é curioso, da persona Ricardo. que se manifesta. Curioso, Ricardo, que alguns alunos antes perguntavam, hoje não perguntam mais assim, professor, o senhor é autor de Raimunda? Eu digo, sim, sou autor de Raimunda, né? Porque parecia que não havia conciliação entre uma coisa e outra. Lembra Raimunda aí? Lembra como é? Canta um pedacinho. Como é? Lá vai Raimunda passeando pela feira, vai conduzindo Raimunda orgulhosa, lá vai Raimunda rebolando a brasileira, lá vai Raimunda, que coisa maravilhosa. Vocês estão entendendo por que esses dois são tão especiais assim? Porque realizam isso que o Fala Mestre está buscando aqui, que é integrar cultura, educação, arte e filosofia, esse quarto né, aspecto daí. Mas a gente se conheceu lá nos anos 80, entregando idade, entregando ancestralidade. E a gente se conheceu meio que na concorrência, né, Gersinho? Os festivais, naquela época dos festivais, todos amigos durante o dia, mas na hora de entrar no palco, era cada um com sua música, defendendo a todo custo ali, e sempre olhando por outro com aquela desconfiança, o que é que ele vai trazer esse ano? E aquele segredo, né? Paulinho mesmo, ele botava sempre, a voz dele sempre uma voz privilegiadíssima, então a gente sabia que ele ia abusar dos agudos e graves. Você ganhou muito festival dele, Paulo? Muito. Não, quando a gente ia concorrer mesmo, o festival foi interrompido. Para o ovo. Jogaram o ovo lá, pronto. Aí a gente até hoje fica nessa feliz suspeita, né? Quem é o melhor dos três? Eu, Tênis ou ele, né? Perdi alguns festivais para vocês, mas ganhei um famoso. Ganhou o melhor. Circo, troca de segredos, você Pronto. lembra? Tempo bom. Essas histórias é que fazem a gente ser quem a gente é, né? Que trouxe a gente tanta experiência, que trouxe... Eu sinto um pouco dessa necessidade, Paulo, Gerson, de rever os festivais, né? Os grandes acontecimentos, os grandes movimentos da arte que os anos 80
trouxeram com tanta riqueza. Mas a gente volta daqui a pouquinho para falar mais e contar sobre os projetos desses dois mestres aí. Fala, Mestre, volta já. Bio é um prefixo de origem grega que a gente encontra em várias palavras da língua portuguesa e significa vida. E quando o assunto é biodiversidade, a gente tem um eixo temático muito recorrente em vários vestibulares e no próprio Enem. Esse eixo temático se chama meio ambiente e ele envolve vários subtemas de questões ambientais. Mas espera aí, você sabe o que é um eixo temático? Um eixo temático é uma grande área de conhecimento. Então, exemplos de temas desse eixo são queimadas, desmatamentos, desastres ambientais e até mesmo o tráfico e o comércio ilegal de animais. E para estudar a redação, você sabe, né? É importante ter sempre vários repertórios socioculturais. E o legal disso é que quando você adquire um repertório de um tema, você pode usar para outro tema do mesmo eixo. Por exemplo, aquele caso do rompimento da barragem lá em Mariana, 2015, assim como também da barragem de Brumadinho, em 2019, o aumento das queimadas na Amazônia, em 2020. Tudo isso é repertório porque é fato comprovável e você pode citar na redação. E os repertórios são imprescindíveis para você fundamentar a argumentação no seu texto. Tá vendo como é importante acumular conhecimentos e relacionar essas áreas, igual como a gente faz aqui no Fala Mestre? Eu te espero no próximo sábado com mais dicas. Você tem algum mestre que você nunca esqueceu? Que toda vez que você fecha o olho, você se teletransporta para aquelas aulas mágicas? Eu tenho vários. Minha professora de redação, meu mestre de história e, é claro, Sidney Poitier. Ao Mestre com Carinho é um filme que marcou o cinema. Apesar do filme ter sido feito em 1967, muitas coisas são bem atuais, incluindo a música tema, que ainda é cantada em muitas homenagens aos professores. If you wanted the moon, I would try to make a start, but I would rather you let me give my heart to serve with love. O filme se passou em Londres, mas foi um sucesso no mundo todo. E você pode perceber que os temas que falam sobre educação são perfeitos para o século XXI. Produções que falam sobre professores e alunos superando suas dificuldades são sempre emocionantes. E esse sucesso do cinema mostra que se você juntar estrutura, apoio e o talento dos professores, isso pode ser transformador para a educação. É óbvio que o filme tem suas limitações, como falar de forma bem superficial sobre o racismo. Mas ele continua sendo tão atual e a elegância do Sidney Poitier. Ah, e outra coisa, o charme londrino dos anos 60 foi marcante, apesar de que vai mudar muito nos anos 70. Mas isso é história para outros filmes. Bye, bye! Hoje eu fui a Roma e voltei no amor. Numa palavra, agora eu sou leitor e tenho a senha pra qualquer lugar. Vou viajar. Hoje entrei num livro e fui ao Paquistão. Na Idade Média, chego de balão, salvo a princesa interestelar. Hoje abri a porta do mundo irreal, onde o mocinho sempre vence o mal e o jardim vivia a florescer. Hoje eu vejo tudo, tudo bem melhor. A minha casa agora tem mais sol. Hoje eu sei ler.
Gerson Guimarães, essa canção faz parte de um dos mais belos e premiados projetos, né, da arte. Eu não vou nem falar que é teatro, porque vai muito além do teatro. É uma arte integrada, que é o Circo de Soleil. É o seu projeto atual, né, nos últimos anos. Eu tenho seguido com ele, é um musical infantil que incentiva a leitura, valoriza a escola e homenageia o professor como grande astro da educação. Então, o menino, quando chega na cidade dele, um circo, que ele recebe o ingresso, está em branco. Ele fala, mas por que está em branco? Quando o palhaço pega o ingresso está preenchido. Quando ele volta a pegar, fica em branco. Quando o palhaço pega, volta a se preencher. E aí a trupe descobre que ele não sabe ler. E o trabalho daquela trupe agora é levá-lo a esse mundo mágico da literatura, o mundo mágico do ler, da imaginação. E no final de contas ele descobre, com essa canção que eu cantei agora, que ele sabe ler, que ele aprendeu a ler e pergunta, mas quem são esses malabaristas, esses palhaços, esses mágicos que podem me ensinar mais palavras aos professores? Paulo Vascon, é lindo, a gente já viu esse espetáculo algumas vezes, né? Na versão com os atores e na versão em bonecos, que foi uma sacada incrível que Gerson teve de viabilizar, de facilitar a própria mecânica e a logística do espetáculo. Exato. Aprender a ler é o primeiro passo, mas pensar sobre ler é um passo bem mais significativo. Com certeza. Eu digo sempre, Ricardo, que é importante a criatividade em todas as nossas práticas, nossas funções, nossos trabalhos, né? Porque o que dá origem a tudo é esse ato criador, né? Que Deus, quando criou o mundo, foi um ato, né? O fiat lux. Então, a filosofia, a arte, a própria ciência precisa desse estalo, nesse momento onde se é criador, onde se é inventivo, onde se transforma uma realidade estabelecida, né? Então é importante que em todas as nossas práticas, sobretudo na prática docente, faça o que você faz. Você é um homem que sempre está criando, propondo, perspectivando, como o Gersinho também. Esse projeto é inovador, não é? É inovador. É importante que nós tenhamos esse desejo de sempre que nós construímos alguma coisa, a gente pense que tenha sido alguma coisa que coloque o novo, que coloque uma proposta, mesmo que adiante não vingue, por assim dizer. Mas é preciso ter essa vontade de criar. Assim pensava o Deleuze na própria filosofia, né? Filosofia é a arte de criar conceito. Quer dizer, ele já pega a filosofia com essa característica, que é recriar, como sentido de recriação, inventar, colocar o novo. É importantíssimo. Criar o novo, provocar, atiçar a mente dos nossos jovens é o papel que a gente tenta nesse nosso labor, nessa nossa missão juntos, né? Arte, Exato. Educação e cultura. É o Fala Mestre, a gente volta daqui a pouco. Africanidade, falar sobre o preto, pessoa preta, ciência preta. Infelizmente no livro de história não dá muita referência aos desenvolvimentos da ciência preta, quiçá nos livros de física. Mas você sabia, gente, já ouviu falar de Shirley Jackson? Foi graças a ela, gente, que teve todo o fax e o desenvolvimento da fibra ótica. Você já ouviu falar de Glaze West? Foi graças a ele, gente, que teve GPS. Aí, ó, 2 exemplos de povo preto lá que a gente usa até hoje. Graças a ele que a gente chama o Uber, concorda comigo? Galera, já ouviu falar de Haga Morgan? Foi graças a Morgan, gente, que teve a invenção da máscara de gás e o semáforo de 3 cores. Já ouviu falar, gente, de George Edward? Foi graças a ele, pessoal, que teve o desenvolvimento do raio-x através da espectrometria. Ele que fez. Usamos isso até hoje, inclusive para poder detectarmos estrelas extremamente distantes. Tá vendo? Isso é o quê? Ciência preta. Agora, já ouviu falar de Lewis Edward? Foi graças a Lewis, gente, ele que inventou o filamento de uma lâmpada incandescente. Que ele não é nem falado. Todo mundo fala de quem? De Thomas Edison. Mas ninguém fala dele. Gente, é uma invenção preta, uma invenção negra. A ciência negra está em tudo e cai no seu Enem. Toma cuidado. E aí, gostou de aprender? Física é muito simples. Física é tudo. Venha comigo. Estamos de volta para contar uma novidade para vocês, uma excelente novidade.
Vocês sabem que os filósofos gregos falavam da peripatética, né? Do caminhar e buscar o conhecimento. Pois é isso que a gente está fazendo agora com a Caravana do Conhecimento. Quadro novo aqui do programa Fala Mestre, para mostrar a vocês o que a gente está fazendo aí pelas cidades da Bahia, Pernambuco, Sergipe, buscando os melhores professores, com as melhores aulas para realizar a maior revisão para o Enem do Norte e Nordeste, a Mega Revisão. Então a gente vai trazer para vocês, nas próximas semanas, esse quadro, Caravana do Conhecimento. Vamos conhecer um pouco das cidades e vamos conhecer um pouco dos grandes mestres que vão entregar a prova do Enem para você. Vamos nessa, é a Caravana do Conhecimento. Landes, eu vou te dizer assim, que para mim é o mais especial assim nessa caminhada da gente assim, né, ao longo dessas megas todas, dessas revisões, correndo as cidades e tal, é encontrar amigos queridos como você. É uma oportunidade assim de ver que a gente não tem só nas grandes metrópoles grandes professores, né? A gente tem mestres como você que arrebentam. Cara, ouvir isso de você me deixa lisonjeado, porque você, para mim, sempre foi uma super referência. É bom saber que nós construímos laços, não só eu e você, mas toda a equipe, né? Fiz amigos em Salvador, em Vitória da Conquista, em todo o interior. E a Mega é muito mais do que apenas aula. E muito bom, Landes, a gente saber que tem uma instituição que apoia isso, né? Que reconhece a necessidade de fazer um trabalho como esse. A FTC é uma referência enorme de qualidade, competência, e nós temos que agradecer a FTC e dar esse presentaço aí pra molecada. Para os meninos e pra gente também. Também. Massa, vamos nessa. Eu amo história, mas com professores incríveis, professor de Edson lá de Juazeiro, professor Serrão, professor Yuri, professora Larissa, aqui de Vitória da Conquista. É uma das estrelas desse projeto que é a Mega Revisão. Hoje eu trouxe um assunto bem interessante para a gente trabalhar com o Enem, crise do segundo reinado. Quaisquer ações que trazem os alunos do ensino médio para a instituição superior, que fazem essa ponte, são de muita valia. Eu, como coordenadora do curso de Direito, espero esses alunos vindos do ensino médio para a nossa instituição. Onde você se esconde, aonde te encontrar, em um lugar bem longe, em minha cabeça. Onde você se esconde, que nome você tem? Se você mora em Londres, se você tem alguém, Meu amor, me manda um sinal. dê um toque paranormal. Quero toda a sua alegria. Dias, dias, dias e dias, eu quero encontrar você pra gente namorar a vida inteira. Eu quero encontrar você pra gente namorar a vida inteira. Uma vida inteira de canções, de grandes composições, de grandes sucessos. A gente chega nesse último bloco e eu só já com o coração agradecendo a meus dois amigos, queridos companheiros dos anos 80. Eu voltei no tempo agora com essa canção, né? Com essas parcerias lindas de vocês. Eu quero saber um pouco de vocês, o que está para frente, assim, o que vocês estão projetando. Eu acompanho vocês, hoje a rede social faz com que tudo fique mais transparente, mas o grande público da Band quer saber de vocês o que tem pela frente. Qual é o projeto? Paulo, eu sei que você está com os cursos de filosofia aí. Ricardo, primeiro eu quero parabenizar o seu programa. É um programa de enorme importância, né? Porque se trata de cultura, de educação, de formação humana. Parabéns, parabéns Salvador, né, também, por acolher, pela Bahia também, acolher um programa desse, abraçar seu projeto, né?
Parabéns mesmo. E também agradecer a confiança de vir aqui falar, né? Agradecer o convite, a confiança. Uma terra de tantos belas mentes e belos corações, né? Eu ter a oportunidade de falar um pouco sobre a filosofia, sobre os meus projetos. Bem, eu sou professor da Universidade Católica, professor da Universidade do Estado da Bahia, e a gente tem projetos, sempre a gente tem propostas de atividades. Agora mesmo, em setembro, nós teremos a 5ª Semana de Filosofia, que vai discutir um tema muito próximo ao que você gosta de fazer. Filosofia e interdisciplinaridade. Filosofia com história, filosofia com arte, filosofia, professores convidados de São Paulo, do sul da Bahia, que vão falar sobre isso. O que é a filosofia e suas relações, suas conexões com o mundo e com a ciência, com tudo, né? Esse é um dos grandes projetos. Quem quiser saber mais também é só pegar aí. Vocês estão vendo, tem aí o IG, né? A rede social do nosso querido Paulo Vasconcelos. É só seguir e pegar aí as informações. E o que é essa mentezinha aí que não para de trabalhar, tá programando aí? Me diga. Olha, eu tô com esse retorno das aulas, o Circo de Soleil retorna também, a estrada, né? Principalmente o Teatro de Bonecos. Eu acabei de escrever agora o Circo de Soleil na Terra da Mente Vazia, que conta a história quando o circo chega numa cidade onde o rei Heitor proibiu a leitura. Então, o trabalho é outro. Já não é mais de incentivar a leitura de uma criança, e sim fazer com que o rei mude essa concepção de ignorância, né? O rei ignorante, e é uma razão muito... Eu não vou fazer spoiler do meu próprio trabalho, mas assim, é muito curioso por que ele proibiu a leitura, né? Na verdade, é uma história muito curiosa, e eu vou, obviamente, montar em 2022. Acredito que esse ano não tenha condição de montar, mas já está tudo ensaio, tudo começando a pensar nisso. E também eu tenho um projeto para o final de ano, que é um projeto que eu estou dá no coração, assim, com uma vontade de fazer. Isso não saiu nem do papel ainda, aliás, saiu do papel para a música, que é Preto Noel. Eu recebi no ano passado uma carta de uma menina. Eu sempre dou esses presentes que a gente recebe carta de Papai Noel, e aí tinha lá: eu quero uma boneca preta como eu. Aquilo me tocou muito, porque Salvador é uma cidade negra, e que... A maior, né? A maior cidade negra fora de África. E a singeleza, Ricardo, dela chegar e colocar: eu quero a boneca preta como eu, ou um jogo de montar. Uma simplicidade, eu sentia... Essa menina não entendeu ainda o que ela está pedindo. Ela está pedindo apenas ser reconhecida, né? Se enxergar, se né? enxergar. E aí eu fiz uma canção, não sei se dá tempo da gente... Claro. Né? Que é justamente... Papai Noel é preto, Jesus também é preto, e o céu à noite é preto de tanto amor. Branca de Neve é preta e mora no gueto, e pede um brinquedo, uma boneca da sua cor, que seja a cara dela, Princesa Cinderela, que venha da janela direto do céu, trazida pelo seu Preto Noel. Preto Noel, há de vir de todos os santos, e o Natal há de ser repleto de paz. Maravilha. No Brasil, a identidade de raça ou cor é autodeclarada. É comum, por exemplo, que filho de pais negros, que tem um tom da pele um pouco mais claro, se autodeclarem brancos, deixando de lado a questão da ancestralidade. O tema gera polêmica e, por vezes, se autodeclarar negro representa um ato político. Porque, afinal de contas, a gente vive num país multirracial, a gente tem uma maioria de população que é negra quando a gente considera aquelas pessoas que se autodeclaram pretas e pardas em relação ao volume de pessoas que se autodeclaram brancas. Então não dá para você abordar determinadas pautas sem você ter, né, uma visão de uma pessoa que de fato vive aquela realidade ou que tenha minimamente uma noção do que é aquela realidade que é vivida por quem sofre racismo ou qualquer outro tipo de discriminação em função da cor de pele. E tem sido um desafio criar alternativas para manter vivas as personalidades negras no imaginário coletivo. Teodoro Sampaio, que nasceu em Santo Amaro, da Purificação, em 1855, é negro, foi escravo e conseguiu alcançar espaços de decisão
se destacar em meio a uma lógica de racismo estrutural. Tem até cidade com o nome dele. Mas você conhece o legado? Teodoro Sampaio produziu mapas, produziu estudos sobre relevo, bacias hidrográficas, sobre planejamento urbano, inclusive sobre saneamento básico, né? Já pensando aí nas necessidades da sociedade baiana. Por isso, ter referências negras é tão importante. Um meio de representatividade também. É muito importante quando a gente vê uma criança, uma adolescente enxergando ali num apresentador, de repente num repórter, um ícone, né, de credibilidade, de repente sucesso profissional, sendo uma pessoa que tem o mesmo tom de pele daquela pessoa que está assistindo, né, aquele conteúdo que está sendo apresentado. E você, já pensou quantas pessoas negras conhece e quantas delas poderiam ter a mesma oportunidade? Gersinho Guimarães, Paulo Vascon, muito obrigado de coração. Agradeço em meu nome, em nome de todos os estudantes, professores, mestres, pais, empreendedores e educadores pelo trabalho lindo que vocês desenvolvem. Eu queria que vocês mandassem uma mensagem ali naquela câmera para a meninada de hoje, contando um pouco do que eles precisam saber sobre a vida de vocês. Tamo junto. Eu gosto de falar essa frase que, de fato, nós três estamos juntos sim, estamos com vocês. O que a gente puder de transmitir conhecimento, de, na verdade, compartilhar esse conhecimento, estamos aqui para isso. Eu vim ao mundo para fazer isso, Paulinho também, Ricardo também. Estaremos sempre disponíveis enquanto vocês precisarem da gente. É isso aí, gente. Estamos juntos. Lembra da canção, né? Somos tão jovens. Vamos pensar sempre como jovens, criadores, empreendedores. Vamos pensar em transformar o mundo, transformar as mazelas do mundo em belezas. Dostoiévski dizia, a beleza salvará o mundo. Olha que coisa linda. Vamos em busca disso a cada dia. E se é para falar que estamos juntos, eu quero fechar o programa com um projeto que estivemos juntos. Exatamente. Nós três, História Cantada, nascida do seu brilhantismo, da sua genialidade, que é trazer a história para as canções. Vamos fechar com a música do História Cantada? Pode ser o Renascimento, né? Queridos, um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa, Renascimento. O Renascimento foi um movimento artístico, literário e científico, ligado à burguesia, inicialmente pertencente ao mundo italiano, e um teor greco-romano o influencia.